Ei, gente, tudo bem com vocês? Então, como prometido, vou vir aqui falar com vocês um pouquinho sobre a medicina chinesa e tudo que ela pode proporcionar a gente. Tô vindo aqui mostrar para vocês de uma forma bem leve e tranquila para vocês poderem entender como que é que funciona a nossa consulta, como que funciona o trabalho com a medicina chinesa, tá bom? Então, entendendo o corpo de uma forma simples. Vamos lá? A medicina chinesa, ela cuida da raiz para transformar o todo. Então, Gleice, eu vou tratar minha dor. É só isso? Ou a gente consegue tratar de fato o que está causando a dor, né? E é isso que a medicina faz. A medicina chinesa, ela vem para tratar a causa da dor, e não somente a dor. Ela vai na raiz do que está acontecendo com o paciente. Então, vamos lá. O que a medicina chinesa observa? Ela observa corpo, emoções, hábitos e ritmo de vida. A medicina chinesa, ela enxerga o ser humano como um todo. Não tem como separar o corpo do que o paciente vive. A medicina chinesa, ela não separa o corpo da vida que a pessoa leva, né? É um todo que a gente une os dois para a gente chegar numa conclusão final. Vamos pensar assim, existe um equilíbrio na vida, né? Tem que ter esse equilíbrio. E na medicina chinesa não seria diferente. Então, existe dia, noite, trabalho, descanso, movimento e pausa. Não é assim que acontece? Quando só existe um lado, o corpo sofre. A gente precisa do dia, mas a gente também precisa da noite. A gente precisa do trabalho, mas é necessário que exista um descanso. E assim segue a vida. Quando só existe um lado, o outro vai sofrer. E para quem entende da medicina chinesa, sabe exatamente qual é esse equilíbrio que a gente precisa ter, né? Quem vive acelerado o tempo todo vai ter uma dificuldade para dormir. É muito provável que isso aconteça. Quem vive sempre cansado, desmotivado, não vai ter aquela energia para agir, não vai ter dificuldade para sair de onde está, para dar um passo à frente. Então, saúde nada mais é do que equilíbrio entre os opostos. Precisa desse equilíbrio. Indo um pouco para a prática, assim, para vocês entenderem bem como funciona, emoções do dia a dia. Vamos lá. Raiva contida. Pessoa que guarda raiva. O corpo começa a travar. A dor vai irradiando. Quem se identificar aí, tenho certeza que vai ter alguém que se identifica. Preocupação excessiva. Muito preocupado com tudo, com o mundo, até com aquilo que não te diz respeito. Começa a ficar com digestão lenta, peso no corpo, cansaço. Outro, tristeza prolongada, guardada por muito tempo. Separação, perda, fácil, difícil. Começa a ficar com a respiração curta, dificuldade de respirar, aperto no peito. Medo constante. Quem tem muito medo vive sempre em alerta. Sempre vai. Então, a emoção, ela não é um problema. Precisamos viver de emoções. O problema é quando ela vira rotina. Então, a gente precisa de momentos tristes, a gente precisa chorar, a gente precisa entender dos nossos medos, a gente também precisa ser feliz, a gente precisa recatar, expandir. É um equilíbrio entre os dois. Vamos pensar que o corpo é um jardim, né? Existe um solo que, se mal cuidado, a planta não vai crescer. A falta de água vai ressecar esse solo. O excesso de água pode apodrecer essas plantas. O corpo sempre avisa antes de adoecer. É esse equilíbrio. Pensa no corpo como esse jardim. É um equilíbrio. A gente precisa molhar a planta, mas não em excesso. Ela precisa do sol, mas não em excesso. O nosso corpo é a mesma coisa. Exemplos. Cansaço vira exaustão. Insônia vira ansiedade. Má digestão vira uma inflamação. Tudo que você não trata evolui para algo pior. E aí fica tudo mais fácil quando se entende que uma medicina complementa a outra. E quem ganha no fim é o paciente. Então não precisa ter uma disputa. Não é qual medicina é melhor. É unir as duas e quem ganha é o paciente. Existem algumas formas que nós temos de avaliar e analisar o que vem acontecendo com o corpo desse paciente, né? E uma delas é pela língua. Muita gente pergunta, vai fazer o que na minha língua, né? Tá querendo ver o que aqui? Uma das formas de se analisar o corpo
a parte interna dos órgãos é pela língua. E vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho disso. O corpo dá pistas. Então agora a dinâmica é: observe a sua língua e vamos ver se bate com o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó, uma língua mais vermelha e a outra é mais branca, mais inchada, mais obesa. Qual dessas parece mais com você? E não é só no aspecto, são as características que eu vou apresentar para você aqui agora. Olha aqui. Vê se enquadra em você, com as suas características. Observa qual a cor da sua língua. É a mais vermelha? Então vamos ver as características. Ó, normalmente apresenta uma rotina intensa, uma mente que não desliga fácil, emoções mais intensas, dificuldade de relaxar e o corpo que esquenta rápido, às vezes explosivo. Então aqui o corpo normalmente ele pede pausa, ele pede um descanso, um tempo de internalizar. Uma pessoa que precisa dar uma freada. E quando é a língua mais branca e obesa? Vamos ver as características: cansaço frequente, sensação de peso no corpo, dificuldade de começar, emoções guardadas e um corpo que demora a reagir. Aqui o corpo pede movimento, é uma pessoa que é muito parada, precisa se exercitar, precisa dar um acorde. Essa é uma das várias pistas e várias coisas que a gente analisa numa consulta da medicina chinesa. O corpo vai dando pistas. São respostas do corpo ao jeito que a vida está sendo vivida. Às vezes o paciente nem precisa falar. Quando chega aqui e a gente começa a analisar, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Esse padrão mostra aquilo que o corpo quer equilibrar. Então eu estou vendo ali o que precisa ser equilibrado, eu estudei e eu sei o que precisa ser equilibrado através dessas respostas que o corpo está dando. A medicina chinesa não rotula, ela observa padrões. Então a medicina chinesa, ela não pergunta só o que você tem, ela pergunta como você vive. Porque aquilo que você escuta, aquilo que você vê, aquilo que você fala, tudo isso vai interferir na sua saúde. É isso que acontece. Quando passamos a entender o corpo, a saúde deixa de ser sorte, porque você escolhe qual caminho você quer seguir. Então você sabe onde você vai seguir um caminho saudável e onde você está se direcionando à doença. Então você que escolhe. Então presta atenção nisso aqui, ó. Informação gera consciência. A informação vocês estão tendo. Se o corpo está dando sinais, procure um terapeuta da medicina chinesa. Deixe analisar esses sinais, entender o que você precisa, o que precisa ser equilibrado. Consciência gera escolha. Você tem consciência do que está acontecendo, você tem a escolha de melhorar. Escolha gera saúde. O caminho é aquele ali. Você sabe exatamente o que precisa fazer. A escolha está na mão de vocês e a terapeuta está aqui. Meu contato está aqui, número de telefone, entre em contato, agenda sua consulta e vamos transformar vidas.